Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Rogério Ceni pistola após a partida, pessoal. O Rogério Ceni revoltado, chamou a arbitragem de vergonhosa, disse que o árbitro deveria estar ali dando coletiva no lugar dele. Na reclamação do Rogério Ceni, ele diz que teve um jogador do Bahia que foi empurrado no gol do Palmeiras, o segundo gol. Vamos aí trazer o Rogério Ceni, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Palmeiras, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para a coletiva. Durante o vídeo a gente faz um bate-pronto e no final eu trago as estatísticas da partida. Noite, com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Com relação ao que foi jogado, se o meu time jogar sempre assim, vou estar sempre muito feliz com os jogadores, só tem elogios a fazer. Né? Um ajuste ou outro de marcação, ok? No último terço, as dificuldades que o Palmeiras impõe a qualquer time, porque é um time que se defende bem, né? Mas em matéria de futebol jogado, não tenho o que reclamar dos meus jogadores, não tenho o que falar, só elogiá-los. E a batida é decidida pelo VAR. Aliás, o senhor Toschi, é isso, né? Rodolfo, né? Ele que viria dar uma entrevista. Por que eles não vêm na entrevista agora aqui? Por que ele não chama o árbitro para olhar o lance? O nosso salta livre na bola para tirá-la de cabeça. Ele não é deslocado ombro a ombro, ele é deslocado pelo braço no ar em movimento. Mas nós já estamos bem acostumados como são as coisas aqui, né? É que a gente fala muito pouco, sobra sempre, né? Para falar, então assim a gente não leva na boa. Mas o Palmeiras sempre mérito, porque é um time que compete. Duas coisas que o Palmeiras tem: competitividade, eu sempre falo, e talento individual. E isso fez com que o Palmeiras ganhasse o jogo, aliado ao trabalho da arbitragem no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Esse tipo de resultado hoje, essa derrota aqui na Arena Fonte Nova, tira a perspectiva. Se o Bahia tivesse vencido o jogo, se não entra em campo, mas se o Bahia tivesse vencido, colocaria o Bahia numa posição de brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro? Ou você acha que esse resultado coloca o Bahia daqui para frente apenas para tentar se manter no G4? Depende, eu acho que se a gente... Desculpa, quer completar? Não, pergunta é essa. Se nós jogarmos dessa maneira todos os jogos, a chance de nós vencermos muitos jogos, eu acho que existe. Acho que o resultado, logicamente, se for analisar, a diferença vai para 8 pontos, com um jogo de diferença entre os dois times, né? E o Palmeiras é um time muito forte, que sempre compete bastante. Você pode visualizar uma dificuldade de você chegar no Palmeiras. Mas o campeonato ainda está na primeira parte. Vamos viver jogo a jogo e tentar fazer exibições como essa e torcer para que a arbitragem e que o VAR não tire os pontos como tirou hoje, porque hoje esses pontos foram tirados da gente. Primeiro, por mérito do que nós jogamos dentro do campo. E segundo, por um lance absurdo que não é checado pelo VAR, ou não é chamado pelo VAR, ou não, o árbitro, não sei, porque é um lance facílimo de ver. Se você chamar no vídeo, você vai ver o lance. O jogador, o Gustavo Gomes, ele nem disputa a bola. Ele vai na direção do David, única e exclusivamente para deslocá-lo.
Mas aí já não é mais comigo também. O nosso trabalho é tentar fazer o melhor dentro do campo, não conseguimos vencer nesse sentido. Mas, repito, vocês deviam entrevistar o cidadão que apitou o jogo e o do ar-condicionado. Esses são os perigosos, temos que tomar cuidado. Boa noite, Rogério. Rogério na bronca com a arbitragem e o Caio Capato tá lá na Arena Corinthians, porque os torcedores também estão... Trazer a matéria da partida aí, pessoal. Com gol no fim, Palmeiras repete roteiro e dispara na liderança do Brasileirão. Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 e disparou realmente na liderança. Nesse momento, o Palmeiras tem 25 pontos, abriu 5 de vantagem para o São Paulo e para o Fluminense, que são os times aí que estão na segunda colocação. Vamos continuar o debate e no final do vídeo eu trago as estatísticas da partida. Está imbatível, como você destacou aqui no começo do programa, mas o Bahia é um mandante muito forte e tem ido bem, como o Abel falou, depois que caiu nas Copas. Então, achei que ia ser um jogo de primeira. Até que foi, em alguns momentos, o Bahia até merecia o empate. Mas o Palmeiras é muito letal. O Bahia venceu o Palmeiras nos 2 jogos do Brasileirão do ano passado. Então, era importante para o Palmeiras dar uma resposta naquele campo em que o Lucas Evangelista se machucou no ano passado, que deu toda aquela polêmica envolvendo o Rogério Ceni e Abel, em que o Rogério falava que o campo ruim era melhor para o Palmeiras, que o Palmeiras só pratica o chutão, um jogo direto. Não concordo muito com o técnico do Bahia, mas o que hoje se viu foi um Bahia melhor do que o Palmeiras para mim. No primeiro tempo, muito equilíbrio, sem grandes chances de ambas as partes. E o que fez a diferença foi o talento técnico que o Palmeiras tem. Jogadores muito refinados. Uma inversão do Andrés Pereira do lado direito para o lado esquerdo. Aliás, uma situação que o Palmeiras tem trabalhado muito com seus 2 volantes. O Marlon executa muito esse trabalho de escolher por onde a jogada vai ser feita. E o Andrés também, o parceiro dele, tem essa função. A bola chega ao lado esquerdo para deixar o Arias no mano a mano com o adversário. O Flaco faz o movimento, infiltra nas costas, combinação 1-2 e o Arias, muito talentoso que consegue finalizar no ângulo do goleiro adversário. Então, o Palmeiras abriu o placar, mesmo sem ter uma atuação das mais convincentes, mas jogava num campo muito difícil, concordo com o Abel. Será muito difícil tomar pontos do Bahia na Fonte Nova. Volta para o segundo tempo e me pareceu que na reta final, que já nos 45 minutos finais, o Palmeiras parecia muito cansado. Talvez por esse período a menos de recuperação que o Abel falou na coletiva, em que o Palmeiras jogou depois e teve menos dias para se recuperar, com uma viagem também a fazer para Salvador. O Abel logo trocou algumas peças, colocou em campo o Sousa, colocou o Luigi, depois mais à frente colocou o Felipe Anderson e optou por, no segundo tempo, ter um meio-campista a mais. Entrou o Lucas Evangelista para jogar com o Marlon e com o Andrés e ele permaneceu com 3 atacantes. O Sousa por um lado, o Felipe Anderson por outro e o Luigi como centroavante de velocidade. O Palmeiras estava pronto para fazer a transição e jogar em velocidade no contra-ataque. Antes dessas trocas, o Palmeiras até fez um gol com o Maurício, mas o Flaco estava em impedimento na origem da jogada. O Bahia chegou ao empate e depois o gol do Palmeiras sai numa jogada de bola parada, em que se conta até com uma certa sorte, mas é impressionante o número de assistências de Andrés Pereira dentro do Campeonato Brasileiro. Marlon vem muito bem, assim como o seu parceiro, o Andrés Pereira. Os dois ditam o ritmo do time e dificilmente ficam fora. A gente falava sobre o Corinthians e a explicação, ou parte dela, sempre parece estar no jogador que está fora. Quando era o Yuri que estava fora, era porque o Yuri estava fora. Quando é o Memphis que está fora, é porque o Memphis está fora. O Palmeiras não tem o Vitor Roque e pouco se fala sobre isso. É isso que eu ia falar. Ninguém nem... Claro que estão com saudade, mas não está fazendo falta nesse momento. Não, o Palmeiras consegue suprir a ausência de um dos seus principais jogadores. E neste momento ainda não conta com o Paulinho, que deve voltar nas próximas semanas. A expectativa é que ele consiga pelo menos ganhar certo ritmo antes da parada para a Copa do Mundo. Mas acho que é um jogador para o segundo semestre do Palmeiras. Na vaga que foi ocupada pelo Luigi hoje no segundo tempo, de repente, numa situação ideal, será o Paulinho. Sem contar, claro, com o Vitor Roque, que é desfalque neste momento da temporada. Além disso, o Palmeiras conta com um ótimo departamento de fisiologia e o seu, como gosta de dizer Abel Ferreira, o núcleo de saúde e performance, que recupera muito bem esses atletas de um jogo para o outro, que faz com que o Abel consiga repetir muitas vezes a escalação, ou ter um índice muito baixo de lesões. Hoje o Palmeiras não tinha o Piquerez na lateral esquerda, tampouco o Jefté.
mas o garoto Arthur foi titular e no segundo tempo ele teve um pouco de dificuldade. No segundo tempo, o Rogério colocou o Ademir como ponta direita para ir para dentro do lateral do Palmeiras. O Abel teve até que fazer uma rebatida com uma outra troca, colocando o Kelvin como lateral improvisado pelo lado esquerdo, mantendo o Giai pelo lado direito. Vamos colocar, então, a tela com as alterações da partida. Como o Léo já deu um spoiler aí do lado do Palmeiras, colocou o Kelvin. E essa acho que era uma possibilidade, acho que o Felipe Melo falava por aqui no Esporte Agora, Léo, que ele até poderia usar algumas vezes o Kelvin desse lado esquerdo, porque tá faltando ali lateral. Do lado do Bahia, tirou o Caio Alexandre e colocou o Eric, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Michel Araújo, tirou o Oliveira e colocou o Ademir, entrou o Del no Eric Pulga e o William José no Everaldo. O Palmeiras, o Flaco saiu, entrou o Luigi, o Maurício saiu, entrou o Evangelista, o Sousa entrou no John Arias e o Felipe Anderson saiu para a entrada do Alan. De qualquer forma, é um elenco recheado, tem muitas opções. Você pode escolher o que você quiser, que eu tenho certeza que o Abel vai entregar competitividade. Com certeza. Aí um treinador muito capacitado, novamente tomou cartão amarelo. Esse já é um ponto que eu critiquei o Abel nos últimos dias. Ele desfalca muitas vezes o Palmeiras, fica muito tempo fora do banco de reservas. Não é a mesma coisa ter o Abel Ferreira ou ter os seus auxiliares à beira do gramado, o João Martins ou o Castanheiro. O técnico do Palmeiras é pago para estar à beira do gramado em todos os jogos, a não ser que ele tenha um problema de saúde, o que não é o caso. Então eu acho que ele precisa se controlar um pouco, ser um pouco mais frio, como ele gosta de dizer, para que ele tome menos cartões, porque ele é imprescindível, assim como os atletas dentro de campo. Sobre as trocas, mais ou menos logo na volta do segundo tempo, antes do meio da segunda etapa, ele já faz 3 trocas, ele coloca o Sousa, o Evangelista e o Luigi, e já poucos minutos depois tira o Alan e coloca o Felipe Anderson, ou seja, ele tirou todos os jogadores do meio para frente. Me parece claro que o Palmeiras estava desgastado e não ia conseguir puxar os seus contra-ataques num campo pesado, como me parecia o da Arena Fonte Nova. E as mudanças até melhoraram um pouco o Palmeiras, mas não a ponto de tornar o time do Abel melhor do que o do Rogério no segundo tempo. Acho que o Bahia criou chances melhores no segundo tempo e poderia ter vencido. As trocas no Bahia. Entrada do William José no Everaldo, um centroavante por outro, o Everaldo titular hoje. O Ademir entrou muito bem no lugar do Kiki Oliveira do lado direito, causou muitos problemas ao Arthur, tanto que o Abel teve que tirar o Arthur e colocar o Kelvin como lateral esquerdo. Ele, com a lesão do Piquerez e com a lesão também do Jefté, o Abel não tem mais nenhum lateral esquerdo a não ser o garoto da base, então ele vai ter que improvisar alguém. E a solução me parece ou o Kelvin ou o Giai. O Giai já chegou também a jogar em alguns poucos momentos como lateral esquerdo. Como o Giai vem melhor do que o Kelvin na direita, o Abel preferiu não deslocá-lo daquele lugar e só fez a troca simples. Sai o Arthur e entra o Kelvin para jogar por ali. Me chama a atenção o fato de Marlon Freitas e Andréas Pereira terem uma minutagem muito alta. Dificilmente os dois volantes do Palmeiras deixam o campo. Hoje o Evangelista entrou na vaga do Maurício. Às vezes sai um, às vezes sai outro, às vezes sai o Marlon, mais o Andrés, mas eles têm uma minutagem muito alta. Estou curioso para saber se eles vão conseguir manter esse ritmo durante toda a temporada, mesmo depois da parada para a Copa do Mundo. No Bahia, a entrada do Eric para renovar um pouco o fôlego no lugar do Caio Alexandre, assim como o Michel Araújo na vaga do Everton Ribeiro. Eu gostei do jogo do Everton Ribeiro hoje, acho que ele quase fez um gol no segundo tempo de calcanhar, o Jair estava em cima da linha para cortar a bola. O Del é mais um centroavante, entrou na reta final do jogo, quando o Bahia já estava em desvantagem para tentar empatar, trabalhar com 2 centroavantes dentro da área, o William José e o Del, mas o Palmeiras conseguiu se segurar e traz 3 pontos valiosíssimos de Salvador. Hoje o Bahia não conseguiu deter esse poderoso Palmeiras. Você acha que alguma equipe hoje consegue deter? Porque o Flamengo tem um grande poderio ali, mas hoje, para mim, não consegue bater. O Fluminense, talvez. O Campeonato Brasileiro é muito equilibrado, então o Palmeiras pode perder pontos para qualquer time da tabela de classificação. A questão é a constância que o Palmeiras vem demonstrando, a regularidade que o Palmeiras tem dentro dessa edição do Campeonato Brasileiro. E neste nível que o Palmeiras tem praticado, eu acho muito difícil competir. Um time que tem um elenco do mesmo nível, ou talvez até um pouco melhor, é o Flamengo.
mas o conjunto não me parece tão ajustado, até porque o Abel tem 5 anos de trabalho, mais do que isso, no Palmeiras, e o Palmeiras fez ajustes pontuais de acordo com o que foi o aprendizado do ano passado, enquanto o Flamengo me parece ainda num processo de reformulação, captando as ideias do seu novo técnico e entendendo também se vai precisar fazer algumas alterações para 2027. O elenco do Flamengo tem uma média elevada de idade. Outro dia eu vi um levantamento, o do Palmeiras é o mais jovem em média de idade do Campeonato Brasileiro e o do Flamengo o mais experiente. Então, são um perfil de contratação totalmente diferente, o do Palmeiras em relação ao que pratica o Flamengo. Se o Palmeiras mantiver esse nível de atuação e de regularidade ao somar pontos e o Flamengo tropeçar aqui ou acolá, acho que vai ficar difícil chegar. Eu acho difícil enxergar o Fluminense também nessa briga. Acho o trabalho do Zubeldia espetacular, de acordo com o que são as peças que ele tem à disposição. O Fluminense está ajeitadinho. O Lúcio Acosta está jogando uma bola redonda. O John Kennedy recuperou o bom futebol. O Serna e Canóbio são muito velozes. E agora você tem a opção do Savarino como um meia para criar ligações com o Lúcio Acosta, para te dar uma característica diferente pelo lado do campo. Os laterais vêm jogar por dentro. Enfim, os padrões estão muito definidos no Fluminense, mas não tem um elenco tão farto quanto o do Palmeiras. Se você perder 2, 3 jogadores ou até 4 no elenco do Fluminense, talvez você não tenha como suprir e vai deixar pontos pelo caminho, o que o Palmeiras não faria numa situação parecida. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Bahia. Agora a gente vai trazer aí as estatísticas da partida. Finalizações, o Bahia teve 17, o Palmeiras 8. Chutes certeiros no gol, o Bahia teve 6, Palmeiras teve 5. Posse de bola, 55% do Bahia, 45% do Palmeiras. Passes, 482 do Bahia, 357 do Palmeiras. Precisão de passe, 86% do Bahia, 85% do Palmeiras. Faltas, o Bahia teve 19, o Palmeiras 17. Cartões amarelos, 2 para o Bahia, 4 para o Palmeiras. Cartões vermelhos nós não tivemos. Impedimentos 3-3. Escanteios 7 do Bahia, 5 do Palmeiras. Está aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.